Olá, sejam bem-vindos a mais essa aula. Então nós vamos continuando aí nosso estudo com o Angular. Na verdade, até o momento a gente só veio estudando aí o pré-Angular, na verdade, né? Onde estudamos aí um pouquinho do DOM, JavaScript, eventos, né? Como distanciar um objeto, criar um método, manipular um pouquinho os elementos HTML ali, o DOM. Enfim, aquilo é o mínimo que a gente precisa saber para entrar em qualquer framework JavaScript, na verdade. Não é uma questão do Angular, né? Eu até chamei a playlist lá de pré-Angular porque é o mínimo que você tem que saber, tá? E é lógico que o JavaScript é muito mais do que aquilo que eu passei. Tem muito mais coisa para a gente estudar. Só que a gente teria que fazer um curso extenso, aprofundado, só de JavaScript se a gente fosse ficar nessa, tá? Mas eu acredito que com isso você já tem um fio da meada, né? Você já tem uma maneira de se conduzir dentro do JavaScript. Estudamos callback e por fim nós estudamos Ajax, né? Fizemos um pouquinho de Ajax e deixamos um exemplo funcionando. Aqui. Vamos pegar o exemplo que nós fizemos. Vou até abrir aqui. A última coisa que fizemos foi isso aqui, esse home, né? Se clicasse no carregar, ele carregaria. Né? Entramos no Postman. Fizemos uns cadastros. Já está cadastrando no banco e via requisição ele já faz uma consulta no browser ali via Ajax, né? Só recapitulando para a gente dar continuidade, tá? Então, por exemplo, estamos aqui, vou cadastrar 3 João aqui, ó, 4 João, certo? E se eu vier no browser, no navegador, ali e carregar, né? Ele já faz a requisição para a gente, tá joia? Nosso próximo passo agora, se nós não tivéssemos um framework JavaScript, seria o quê? Fazer a leitura desse JSON em JavaScript, que está como um texto aqui, né? Tornar esses elementos objetos JavaScript, ler isso aqui como objeto JavaScript, e renderizar isso aqui dentro de HTML. Criar uma estrutura de DOM, certo? Poderia ser em divs, poderia ser em table, poderia ser em labels, enfim. A gente teria que pegar esses dados que estão dentro desses objetos. Nós temos aqui um objeto, né? Olha só. Um objeto, um segundo objeto, tá vendo? Cada um desses objetos, nós teríamos que levar isso para dentro do HTML. Só que nós não vamos fazer isso via JavaScript nativo, tá? Nós não vamos porque vocês já pegaram a ideia do DOM. O que eu queria passar para vocês é pegar. Vocês já têm condições de fazer isso, né? De guardar isso aqui em objeto Java, script, e começar a criar elementos DOM para isso. Mas como o foco do curso é o framework Angular, então nós vamos já fazer isso com Angular. Tá? Inclusive, a nossa requisição Ajax, que nós fizemos via objeto nativo, nós também não vamos mais fazer daquela forma, vamos fazer com Angular. Tá? Então o Angular ele encapsula tudo isso. Então eu gostaria que vocês entrassem no site do Angular, JS, tá? Pra vocês conhecerem esse framework. Ele é um framework que foi desenvolvido pelo Google. Aí depois vocês procuram saber a historinha dele completa, tá? Eu não vou falar aqui toda a história dele, beleza? Mas o que eu tenho para dizer é que ele é um framework JavaScript, tá? Que vai facilitar a gente nesse controle MVC lá do lado do cliente. Ou seja, nós vamos criar aí, subdividir a nossa aplicação, nós vamos ter a nossa tela, nós vamos ter os nossos objetos JavaScript controlando a tela, tá? Então a gente vai ter uma arquiteturazinha menos acoplada, mais dividida, mais organizada no browser lá do cliente, tá? Beleza, então assim, ele tem já a sua versão 1, né, que vai ter a 1.5 que está aqui, e tem a sua versão 2, tá? Então, o que eu sugiro nós estudarmos? Vamos estudar a 1 porque existem milhões de programações, de sistemas feitos com a 1, né? Então, você pode querer dar continuidade, ou seja, e a 1 também tem uma maturidade. Nesse momento, na data de hoje, a versão 1 do Angular, ela é mais madura, ela tem essa maturidade. O 2, nesse momento, ainda está no começo, não tem toda a maturidade, embora ela já esteja aí disponível para a gente utilizar, né? Nós podemos já estudar e utilizar ela, tá? Então, vamos começar pela 1, tá joia? Então vamos vir aqui na 1, clicando em cima do 1, e ele vai te mostrar aqui como instalar o Angular no seu sistema, né? Então ele já mostra para nós aqui onde que está o Angular. Então esse caminho, olha só, esse CDN aqui, ó, é o caminho que nós podemos colocar via site mesmo, via requisição para um outro site, basta colocarmos essa requisição
dentro do nosso site, dentro da nossa página, e nós já vamos conseguir explorar o Angular aqui. Ele está mostrando aqui algumas características do CDN. Então o CDN ele é uma fonte de script do Google chamado Content Delivery Network. Tá? Então, ou seja, lá nós temos um monte de script que você pode baixar direto do site. Você não precisa copiar o arquivo JavaScript no seu site. Bom, quando a sua aplicação estiver na web, isso de boa, mas às vezes localmente você quer testar, você não tem internet, por exemplo, está offline, apesar que hoje você tem que trabalhar quase constantemente na internet, mas é legal baixar também, entendeu? É interessante baixar e deixar dentro da sua aplicação, tá? Ou nós também podemos utilizar o Bower, tá vendo aqui, ó? Podemos utilizar o Bower, tá? O Bower, o que quer dizer o Bower? Bower, ele é um módulo específico de um gerenciador de pacotes, gerenciador de dependências do JavaScript, especialmente para o lado cliente. Então, o JavaScript hoje ele vem crescendo, ele vem tomando proporção que já existe uma série de frameworks, tanto do lado back-end, do lado servidor, quanto do lado cliente. Tá? Se você fala assim, não, mas lá no servidor também eu posso programar JavaScript? Pode. Nós temos hoje o Node.js, por exemplo, certo? Tá? Que você pode programar do lado do servidor em JavaScript puro. Ou seja, você trabalha com uma sintaxe só, desde a camada de visão até a camada de back-end. Tá? Só que o nosso back-end ele já está feito, a parte do servidor já está feita em Java, com Spring Boot. Então nós não vamos utilizar a tecnologia JavaScript para fazer o nosso back-end. Mas nós vamos utilizar o JavaScript para fazer o nosso front-end, para controlar a nossa tela, para fazer a lógica de negócio da nossa tela, tá? Da camada de visão. Tá, joia? Então, nós podemos utilizar um módulo específico do Bower. O Bower, o que é o Bower? O Bower é esse gerenciador de dependências do lado do cliente. Tá? E esse Bower está relacionado ao Node, ao NPM, tá? Que é o gerenciador de pacotes do Node. Então, eu convido vocês a entrar no npm.js, tá? Opa, é isso mesmo. npmjs.com. Então perceba que esse npmjs.com, olha só, é um site que oferece para você uma pancada de pacotes para que você possa instalar no seu projeto. Pacote do Node, tá? E dentro do npm nós vamos ter o Bower. Tá? Então vamos lá. Vamos digitar aqui Bower. Olha lá, Bower. Clicando ali. Olha só. Ele vai trazer aqui, ó, o gerenciador de pacotes do Bower, tá? Olha só. Então nós podemos vir aqui via npm, que nós teríamos que instalar em nossa máquina para poder estar utilizando. Lembra do Maven, do Java? Pensa assim, para a gente começar, pensa assim no npm como sendo o Maven. Certo? Ele é um gerenciador de pacotes. Tá? Só que esse NPM, o que ele vai fazer? Ele vai disponibilizar uma série de pacotes e nós temos aqui um especial, que é o Bower, que é para o browser, que é para a camada de visão. Então pense no Bower como sendo o nosso Maven, entre aspas, tá? Entre aspas, lá do browser. Ah, eu tenho aqui, eu quero instalar uma dependência aqui da minha camada de visão, eu quero instalar o Angular. Tá bom, então você vai dar um Bower install Angular. Ah, não, eu quero instalar aqui o jQuery, outro framework. Tá bom, Bower install jQuery. E você vai fazendo isso e ele vai baixando para você. Ele vai baixando para você, vai vinculando ao seu projeto a um repositório. Tá? Então nós não vamos, nesse momento, entrar em detalhes aprofundando sobre o NPM, sobre o uso do Bower. Nós vamos nos aprofundar. Mas é porque eu queria mostrar para você que você vai entrar normalmente nesses sites aí de framework JavaScript e vai te mostrar aqui, ó, qual é o comando para instalar via Bower, qual é o comando via npm. Então você consegue utilizar um desses dois mecanismos para você estar instalando aí os seus módulos JavaScript. Tá? Então é possível. Ou pelo jeito mais simples, copiando esse cara aqui e jogando dentro do seu script. Também já está instalado. Também você já fez com que a sua página conseguisse explorar os recursos daquele JS. Tá? Beleza? Você também pode baixar, né? Então tem várias formas aí. Fazer o download. Tá? Então, faz o seguinte, vamos copiar esse carinha aqui, ó. Só copia esse CDN aqui, por enquanto.
e vamos abrir nossa página. Está aqui a nossa página. Abrir nossa página. Olha só, nos resources aqui, nós criamos dentro do nosso template o index, né? Então, esse index ele está responsável em fazer a requisição para a nossa API e trazer os resultados, né? Carregar os resultados dentro de um elemento DOM, certo? Não é isso que nós fizemos? É isso que nós tínhamos feito, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou propor para vocês agora a gente renomear esse index, tá? A gente faz isso aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V aqui dentro, tá? Deixa um index 2 ali, ó. Pronto. Tá vendo? Só deixamos ali, duplicamos ele, ó. O 2 e o 1 são idênticos, tá? Vamos abrir o 1 e vamos apagar o JavaScript. Esse JavaScript aqui, ó. Nós vamos continuar trabalhando isso. Nós só deixamos aquele 2 ali quietinho, só para ficar na historinha, tá? De que um dia a gente fez ele, por enquanto. E aqui, nós vamos apagar esse botão, deixar o HTML simples mesmo, do zero aqui. Pronto, tá aqui, HTML do zero. Tá? Beleza, só um simples HTML. Tá joia? Primeira coisa a fazer é puxar, né? Ou seja, ou carregar o Angular para dentro do nosso. O Angular para dentro da nossa página. Então, voltando no site do AngularJS, que eu acabei de mostrar aqui para vocês, clicando nele, vamos copiar esse link. Será que se eu copiar esse link, e jogar direto lá dentro, ele vai dar certo? Fizer isso aqui, ó, script src igual, e aqui colocar um link externo, que não é para nossa, que não chamando um recurso da nossa própria página. Será que dá certo? Vou pôr um oi aqui, tá? Um oizinho só pra gente. Vamos iniciar o nosso servidor. Eu não sei se ele estava iniciado já. Deixa eu ver aqui, localhost, né? 8080. Olha lá, tá ali. Barra home, né? Pronto. Tem um botãozinho carregar aqui, ó. Perceba então, quer dizer que ele está no cache, ó. Ele não atualizou. Eu mexi na página, o meu index está aqui e ele ainda guardou o index antigo. Tá? Nós vamos ter que desativar esse cache para que a gente possa testar com mais facilidade a nossa camada de visão. Tá? Mas, por enquanto, a gente não sabe fazer isso. Então, como nós não sabemos fazer isso, então vamos ter que reiniciar. Vai ter que ser um jeito mais bruto que existe, tá? Então, vamos clicar aqui, reiniciar por enquanto. E carregar lá. Ah, tá, deu errado aqui, porque eu não rodei a aplicação, não rodei o Spring Boot, tá? Então a gente roda o Spring Boot, ó. Fiz outra coisa, pronto. Beleza, chamou a página com o oi ali. Agora, vamos testar o JavaScript. Como faz para testar o JavaScript se deu certo? Como faz para testar se aquele JavaScript deu certo, aquele comando que eu coloquei deu certo? Olha no console para ver se ele baixou no network. Olha no inspetor de elementos, né? Então eu venho no inspetor de elementos e já verifico aqui de cara nos sources, ó. Tá vendo, ó? Será que tem aqui sources, alguma coisa? Ou network? Vamos carregar aqui de novo a página. Olha só, network. Tá vendo? Rede. O que ele fez aqui? Nós invocamos o home pelo get e na sequência o que ele fez? Ele baixou o JS. Se você clicar aqui, ó, você vai ver que deu certo a requisição. E a resposta está aqui. Um JavaScript todo compacto, né? Vamos colocar dessa forma. Todo compacto. Tá joia? Tirando espaço, todo compactado. Tá? Isso aqui é uma técnica também. Tá? Então, olha só. Normalmente, existem esses arquivos. Quando você for baixar esses arquivos .min, ele quer dizer que ele já vai estar reduzido nesse formato aqui. Vai estar bem simplificado, bem enxugado, todo concatenado, todo junto.
tá? Para facilitar aí o peso, o tamanho e também para ele não estar no modo de desenvolvimento. É como se fosse o compilado, né? Pensa no compilado, mas não é, né? Tá tudo aqui, tá joia? Bom, beleza, tudo bem até aqui? Então quer dizer que deu certo, nós carregamos o Angular na nossa página. Primeira coisa a fazer, tá? Então, toda vez que você inserir um JavaScript na sua tela, na sua página, você já vai lá no inspetor de elementos, verifica o network se ele realmente foi carregado. Primeira coisa. Tá? Não vai querer já gerar os próximos passos sem ter essa certeza aqui. Tá? Então, esse é o jeito mais fácil de você colocar o JavaScript. Bom, o outro jeito agora é o seguinte, que nós vamos ter que fazer. Quando eu coloquei o Angular na minha página, quer dizer o quê? Então, quer dizer que eu coloquei um framework capaz de gerenciar essa página. Mas o que nós queremos gerenciar nessa página? Como nós vamos fazer isso? Tá? Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que nós vamos separar. O nosso HTML vai ficar em um lado e o JavaScript que vai controlar essa página vai ficar em outro lado. Por exemplo, nós queremos agora fazer uma requisição para a API, carregar aqueles clientes no browser e queremos renderizar esses clientes dentro de uma tabela HTML ou dentro de uma div HTML. Nós queremos agora, de fato, colocar aquele conteúdo dentro de um HTML. Então, como que nós fazemos isso? Tá? Primeiramente, nós vamos ter que definir algumas coisas. Vamos criar aqui um controlador para essa tela. Tá? Mas, antes de tudo, nós temos que entender que o Angular ele trabalha com o conceito de módulos. Por exemplo, então eu vou abrir aqui. Por exemplo, nós temos aqui nossas telinhas aqui, certo? Eu tenho aqui a telinha 1, telinha 2, telinha 3, tá? Mas eu vou ter um módulo para a nossa aplicação. Ou seja, como que isso vai funcionar? Eu vou criar aqui, por exemplo, ó, um objeto principal, vou chamar aqui de var app. É o nome dessa variável que escolhi, app. Certo? Então, esse cara é um objeto JavaScript capaz de gerenciar toda a minha aplicação. Toda a minha aplicação. Quando eu falo gerenciar minha aplicação, o que ele pode ter? Ele pode ter controllers, ele pode ter services, ele pode ter objetos injetáveis, ele pode ter diretivas, ele pode ter rotas, ele pode ter uma série de recursos do Angular que nós vamos estudar. Mas então nós precisamos ter um objeto principal que representa a nossa aplicação e para cada telinha dessa nós vamos ter um controller. Por exemplo, nós temos aqui a tela que vai ser o home. Bem-vindo. Tá bom, então eu vou ter um home controller. Vou controlar o home, o JavaScript home controller. Vou ter um objeto JavaScript que vai controlar essa minha tela. Tudo que eu quero que aconteça no DOM dessa tela é esse controlador que vai fazer. Ele que vai refletir o DOM dessa tela, ele que vai gerenciar tudo. Ah tá, eu vou ter uma tela de contato, cadastro, contato de cliente, contato.html. Então nós vamos ter aqui, ó, HTML. Então nós vamos ter que ter o contato controller. Contato controller. Vocês estão lendo isso, né? Minha letra assim, eu faltei as aulas de caligrafia, mas está dizendo isso aqui, ó, contato controller, está escrito aqui, tá? Use a sua imaginação. Ponto JS é o arquivo, mas dentro desse arquivo nós vamos ter um objeto JavaScript, e aqui também um objeto JavaScript que vai controlar aquela tela. Então nós vamos ter o HTML e o JS, o HTML e o JS. Assim que nós vamos fazer. Tá? E esse controlador, o objeto JavaScript que nós vamos criar dentro desse controlador, o objeto JavaScript que nós vamos criar dentro desse controlador, eles estão vinculados ao meu objeto principal, que é o app. Então, em algum momento, eu vou ter que criar um objeto principal para que eu possa registrar esses controladores. Vou ter que criar um objeto JavaScript principal, e esse objeto JavaScript principal, global, dentro dele que eu vou estar inserindo esses meus controladores. Vou estar registrando esses controladores. Tá? Vamos primeiro pensar só assim, tela, controller, certo? E aí esse meu controller, ele vai ser capaz, por exemplo, de fazer a requisição para o controller da API. Entendeu? Então eu tenho um controller JavaScript aqui, eu posso ter controller, eu posso ter service, eu posso ter vários objetos aqui, várias camadas aqui no browser. Tá? Mas vamos fazer só um controller, por enquanto. Então a minha tela tem um controller e esse controller chama o controller da API Web. A API Web entrega esse JSON, o controller do JS trabalha com Angular para renderizar isso na tela. Então vamos pensar assim. Vamos pensar nesse nosso index que nós estamos fazendo, .html, tá? Então ele vai ter que ter o quê? Um objeto que vai representar a nossa aplicação e pelo menos um objeto que vai ser o controller
o controle dele mesmo, do próprio index. Tá? Vou chamar aqui de index controller. Pronto, vou chamar assim, só pra gente brincar aqui. Então eu vou criar uma aplicação e um controlador para o meu index, por exemplo, para a minha página inicial. Beleza, o que eu vou fazer nesse controle do meu index? Eu vou ter só uma página aqui do meu index. O que eu vou fazer dentro dele? Eu vou fazer uma solicitação para aqueles clientes imprimir aqui dentro. Então esse carinha vai fazer uma solicitação para a API. A API vai entregar para ele, certo? E como esse carinha aqui, ele tá para controlar uma tela, a tela tá assim, ó. A tela ela é ligada com o controller. A tela tá ligada com o controller, certo? Então o que eu faço? E também tá ligado com a aplicação principal. Sempre vai ser assim, você vai falar, esse cara aqui tá ligado com essa aplicação principal e esse controlador aqui. Esse é o controlador dela. Tá? O controlador, por que eu preciso ter um controlador? Porque esse controlador vai definir um escopo. O que é um escopo? Um escopo é um container de variáveis, de objetos, certo? Um repositório que nós vamos estar utilizando aí. É mais do que isso. Então, o nosso controller fala com a API Web, um pouquinho novo. A API Web entrega isso em JSON e o nosso controller vai ter que fazer algum jeito de renderizar isso aqui via callback. Ou seja, aqui dentro ele faz o request e trata o callback. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos criar um arquivo chamado app.js, apenas para cadastrar a nossa aplicação principal, o módulo da aplicação principal. E dentro dele mesmo, já vamos colocar um controller. Depois a gente separa os controles em JS separados. Tá? Vamos criar um arquivo só chamado app.js, só para a gente criar esse objeto app. Uma coisa é o JavaScript, outra coisa é o objeto não dentro dele. Então, dentro do app.js, a gente cria o objeto app e cria o objeto controller. Certo? Depois a gente cria um arquivo para esse controller separado. Mas vamos fazer assim para a gente começar. Então, primeiro, vamos vir aqui no conteúdo estático, tá vendo? No estático, e vamos colocar uma pastinha chamada JS. E nessa pastinha JS, vamos criar um arquivinho chamado app. Então vamos ver aqui. Olha lá. O file mesmo, ó, app.js. Pronto, tá ali. Só isso. Acabamos de fazer o quê? Acabamos de criar o quê? Um arquivo JavaScript, certo? E nós queremos carregar ele dentro da nossa página. Tá? Então, como nós fazemos? Script, src, igual. O que eu coloco aqui agora? Será que se eu colocar js/app.js vai dar certo? Vamos tentar? Voltando àquele problema do cache que a gente tem aqui agora, né? Por enquanto. Né? Olha só, aqui tem uma dica. Quando nós vamos fazer uma referência ao conteúdo que está dentro da pasta static, então perceba que nós estamos dentro do index, né? Que está na pasta templates. Tá? Então nós vamos sair da pasta templates e adentrar dentro de um conteúdo estático. Então nós podemos fazer isso aqui, ó, ./js. Ó. Olha só, o ponto barra já levou no nível externo e agora vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste aqui. Vamos subir o nosso... Daqui a pouco a gente já vai arrumar esse negócio do cache aqui, tá? Para a gente conseguir, de fato, atualizar a tela e já visualizar lá no browser. Vamos digitar. Pronto, olha só o que nós fizemos. Fizemos a requisição e nós temos aqui uma requisição para o home, que gerou uma requisição interna para o Angular e que gerou outra requisição interna para o app.js. Se você clicar aqui, perceba que, embora ele não tenha conteúdo, mas a resposta foi ok da requisição. Então, de fato, nós temos o home, o Angular e o app.js. Está funcionando. Tá? Você não precisa colocar a pasta static na frente. Você foi um ponto, barra, ele já chegou no nível acima. Tá? E ele já subentende que é para acessar a pasta static. Olha só, nós colocamos o framework na aula passada para gerenciar os nossos templates. Tá? Então, esse framework é interessante. Vamos abrir aqui, porque você consegue configurar ele por meio daquele Application Properties
e colocar aqui, ó, Spring TimeLeaf.cache igual a false. Então coloque isso aqui por gentileza. A ideia disso aqui é para que ele não guarde no cache o template e a gente consiga atualizar a página toda vez que a gente precisar. Então abrindo aqui o nosso Application Properties, vamos colocar aqui o Spring TimeLeaf cache igual a false. Tá? Isso aqui vai fazer com que ele fique mais... não vai ficar guardado no cache o conteúdo estático. Tá? Então, assim, depois, isso aqui só vai ser legal só enquanto a gente estiver desenvolvendo. Depois, na web, o cache é interessante. Na hora que você fazer um deploy aqui é interessante, porque ele vai poupar requisições, né? Então é legal você manter. Isso aqui é pra gente agora, enquanto nós estamos desenvolvendo, é interessante tirar do cache para que a gente possa estar sempre atualizando. Tá, joia? Então vamos verificar o que vai acontecer. Vamos recarregar aqui, né? Mas por enquanto, quem trabalha com esse negócio, ele recarrega bem rápido, então não dá tanta raiva. Quando você está com um projeto muito grande, por exemplo, Prime Space lá, aí fica bravo. Para carregar esse negócio de cache. Mas no trabalho a gente utiliza muito aquele para resolver esse tipo de coisa. Bom, vamos lá. Agora é o seguinte, gente, vamos criar aqui no JavaScript, uma vez que já carregou, vamos criar aquele objeto aplicativo lá. A gente vem aqui e fala assim, ó, var app, o nome que você quiser. Vamos supor, é um app de cliente, é um app de... quem é o seu... que o sistema é? De qual empresa que ele é, o nome que você quiser. Por exemplo, vamos supor que é um sistema de locadora, né? Aqueles que a gente vê em faculdade, app locadora, se fosse assim, entendeu? Seria assim, tá? Mas não é o caso aqui. Aqui o nosso app é o quê? É um sistema de cadastro de cliente, né? É um sistema de cadastro. A gente poderia colocar app, syscad, cli, poderia inventar o nome. Mas eu não vou dar nenhum nome para esse projeto específico, tá? Vou chamar de app. Tá pronto, só app, acabou. Beleza? Ou posso chamar aqui, ó, app, vai lá, app cliente, vai, pronto. No cadastro de cliente. Aqui a gente está fazendo só isso, né? Então é o app cadastro de cliente. Então, esse app cliente não tem a ver com a entidade cliente, tá? É porque é um sistema de gerenciamento de cliente. Beleza? Aqui nós vamos chamar um objeto nativo do Angular. Porque uma vez que nós colocamos o JavaScript ali dentro, nós podemos vir aqui e colocar javascript.módulo e aqui nós podemos cadastrar alguns módulos. Tá? Quando você faz isso aqui, você cria um módulo JavaScript. Tá? Então, o que é esse módulo JavaScript? O JavaScript é composto por vários módulos, né? Então, nesse módulo, nós podemos inserir outros módulos. O módulo é um trecho, é um pacote de código que pode ser reaproveitado. Então, o JavaScript ele é composto por vários pacotes, né? Vários pacotes que podem ser reaproveitados. Então, nós estamos carregando um pacote principal aqui, que vai ser a nossa aplicação. E dentro dela, nós podemos colocar outros módulos. Tá? Então, só para a gente entender aqui a grosso modo, vamos ver aqui um detalhe. Abra aqui o site do Angular, por favor. Se você vem aqui no site do Angular, olha só. O que ele fez? Ele tem um HTML puro, certo? E aqui na tag HTML, aqui em cima, ele colocou assim, ó, ng-app. Opa, quer dizer que esse cara aqui vai ser uma aplicação Angular, certo? Por enquanto, aí depois ele fez o quê? Ele colocou o script. Opa, então quer dizer que eu vou precisar ter o script que vai entender esse ng-app. Esse ng-app, todos esses caras que começam com ng, é o que nós chamamos de diretiva do Angular. Tá? É o que vai fazer referência aos objetos do Angular que nós estamos colocando dentro do JS. Então, por exemplo, aqui esse exemplo aqui, ó, do próprio site. Nós vemos aqui, ó, na HTML, ng-app, e aqui ele colocou o nome do aplicativo dele, que é to-do-app. Pronto, isso aqui é o aplicativo dele, tá? To-do-app. Colocou o JavaScript, tá vendo? E na sequência ele começou a colocar os NGs da vida, ó, ng-controller. Opa, quem que é? É o controlador que vai controlar aquela tela. ng-click. Ah, então nós vamos ter uma função de clique que vai ser controlada pelo Angular. ng-repeat, ng-model, ng-submit. Todos esses NGs aqui que ele está pintando aqui são o quê? São elementos do Angular. Tá? Então perceba o seguinte, se eu vier aqui no meu JS, ele criou aqui um Angular.módulo, deu um nome para esse módulo, to-do-app, e colocou aqui um sinal de colchetes. Então, nós, no nosso caso, vamos fazer algo semelhante. Tá? Nós vamos colocar um nome para esse cara aqui, que vai ser app cliente.
Tá? Vírgula e vamos colocar um sinal de colchetes aqui. Esse sinal de colchetes aqui quer dizer o seguinte. Esse objeto, esse módulo que eu estou criando, esse objeto app cliente, ele depende de outros para funcionar? Ele depende de outros? Nesse momento, a gente não sabe ainda o que é depender de outros. Então, vamos deixar esses colchetes em branco, vazio. Então, quer dizer que a nossa aplicação, por enquanto, ela não tem dependência de outros módulos. Tá? Outros módulos. Então, por enquanto, ele é um único módulo e não depende de outros módulos. Tá assim. Tá? Então, isso quer dizer esse colchetes aqui. Então, vamos voltar lá no site do próprio Angular. Tá? Depois que eu criei esse meu objeto, perceba que aqui no site do Angular, ele não colocou esse Angular.module dentro de variável nenhuma, porque ele não está usando em outro lugar. Então o que ele fez na sequência? Ele já colocou .controller. Quando ele colocou .controller, ele já permitiu você cadastrar um controlador para esse aplicativo. Então no Angular, nós podemos já aproveitar e fazer assim. Colocar aqui, ó, .controller, ou nós podemos dizer o seguinte, bom, isso aqui, ó, vou até pôr em comentário para ficar mais didático. Isso aqui é a criação do módulo principal da aplicação. Principal da aplicação. Do app, está aqui. Agora aqui na sequência, olha só, criação de controllers, ó. Criação de controllers. Vou deixar assim, ó. Bom, eu vou precisar de um controller nessa minha aplicação, que vai ser o controller da minha tela principal, por exemplo. Então eu vou vir aqui e vou adicionar um controller. Controller. O que é um controller? Um controller é um carinha que tem um nome, aqui você põe um nome para ele, e aqui na frente você tem que pôr o quê? Uma função para ele. É assim, ó. É chave e valor. Então, o nome do meu controlador é esse e aqui é o que ele faz. Perceba que lá no site ele já está encadeado. Ele colocou aqui, ó, o nome do controlador e a função na frente. Nós vamos chegar nessa sintaxe, nós vamos estudar dessa forma também. Tá? Mas eu estou colocando de um jeito que fique mais simples para a gente entender agora. Então ficou assim, sempre vai ser assim, bom, eu vou ter que ter 10 telas nos meus sistemas. 10 telinhas. Então você vai ter aqui, ó, vai colocar assim, ó. Pô, eu vou ter um controlador para minha tela de contato, por exemplo. Vai ser assim, ó, contato, controle. Não precisa digitar ainda comigo isso aqui não, que eu já vou deixar bem limpinho. Contato, controle. Ah, eu vou ter uma tela de cadastro. Então tá, cadastro, controller. Ah, eu vou ter uma tela sei lá, bem-vindo. Então, bem-vindo, controller. Vou ter isso aqui, ó, bem-vindo, controller. Ah, eu vou ter uma tela X, Y, Z. Então, para cada telinha que você vai gerenciar, você vai usar o mesmo objeto app e vai só adicionando controladores. E esses controladores vão poder ser usados dentro daquela tela. Esses controladores, todos eles, podem estar tudo no mesmo arquivo aqui do app, como nós vimos no exemplo ali do site, ou também nós podemos separar em vários JS. Por exemplo, nós poderíamos vir aqui, ó, e criar um JS, só para você entender a didática. Tá? Você vem aqui, ó, no JS por exemplo, contato controller. No arquivo JS você usa essa sintaxe, ó, contrato, hífen, controle. Você não usa o padrão camel case aqui, normalmente é assim, ó, JS. Aí no objeto você usa o padrão camel case, minúsculo, maiúsculo. Tá? Uma convenção do JavaScript. Então, contrato, tracinho, contato controller. Ah, beleza, então eu vou separar o contato controller. Então seria como? Então eu pegaria esse carinha daqui, esse contato controller, e colocaria aqui. Ficaria só assim, ó. Tá vendo? Olha. Aí você fala, bom, então beleza, então eu vou ter que ter o outro, que é o quê? O cadastro controller. Beleza, então eu venho aqui e crio o cadastro controller. Só para você entender a didática, mas não precisa fazer junto comigo. Vamos fazer só um. Opa, esqueci de pôr JS. .js. Pronto, tá ali. Então a mesma coisa. Então você vem aqui do app e tira o cadastro controller, tá vendo? E coloca lá. Pronto. Cadastro controller JS, tá ali. E aqui, dentro desse function, você vai programar todo ele. Dentro desse function, você vai programar todo ele. Assim. Isso. Foi? Tá ali, contato, cadastro. E aí seria a mesma coisa para o bem-vindo controller. Eu não vou fazer. Deixa só esses dois. Tá? Mas, então, isso é para você entender. Aí você fala, bom, mas aí eu tenho que puxar esses JS dentro de cada página. Então eu tenho aqui uma página
Eu tenho aqui uma página A, uma página B, e eu vou ter que puxar aqui dentro dessa página A o quê? O controlador dela. Nesse caso aqui, se é o contato, então eu vou colocar o que aqui? Vou pôr o contato, controller.js aqui dentro. E se essa página aqui é o cadastro? Então eu vou colocar o cadastro, né? Aqui é o cadastro. Então eu vou pôr o cadastro dentro dela. Cadastro controller.js. E o app? Onde que vai o app? Aquele app que registra o módulo inteiro. Aí nós vamos colocar esse app dentro de um index. A ideia é essa, que dentro do index você coloque o app. E coloque todos esses caras dentro do index. Esse cara dentro do index e esse cara dentro do index. Você puxa esse cara todo dentro do index. Por quê? Porque o index vai chamar sua página contato e ele já vai ter o carregador, o controlador dele. O index vai chamar o cadastro e ele já vai ter o controlador dele. Tá? Eu estou dando uns passos na frente para que a gente possa entender para onde nós estamos indo. A ideia é que vamos fazer. Tá? Nós vamos fazer isso tudo passo a passo. Construir pedaço por pedaço. Tá? Mas só para a gente ter uma visão geral do que nós queremos. O index normalmente é um template. Dentro desse template você vai carregar trechos de página. Ou seja, o que vai ser o contato para nós? Vai ser um trecho de página que tem um controlador. O que vai ser o cadastro para nós? Vai ser um trecho de página que vai ser carregado dentro do index que tem o seu próprio controlador. Então, cada página do nosso sistema vai ser um trecho de página, vai ser um pedaço de tela que vai ser carregado dentro de um template, dentro do index, e que tem o seu próprio controlador. Cada trecho de tela tem o seu próprio controlador. Você pode estruturar dessa forma. Tá? Então, nesse momento agora, nós não temos trecho de tela, nós só temos o index. Nós não temos várias telinhas, nós não temos vários controladores. Então, para a gente ter essa primeira aula de Angular, testar aqui dentro do próprio index, então nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar um controlador, um app para o próprio index e um controlador para o próprio index. Por enquanto, depois vamos separar isso daí tudinho. Tá? Então, só para a gente estudar isso aqui agora. Então, vamos fazer o seguinte. Esse cadastro e esse contato foram só para exemplificar, né? Só para dar a didática aqui, vou remover eles. Tá? E vamos trabalhar apenas com um arquivo por enquanto, app.js. Então podem criar esse arquivo app.js. Vamos criar um controlador aqui, app client.controller. E aqui vamos chamar ele de, esse controlador aqui, vamos chamar de index controller, vírgula, function. Perceba que é uma função anônima, eu não dei nome para essa função. Eu não dei nome para ela, não dei A, B, C. Tá vendo? É uma função anônima. Essa função ela está vinculada com essa chave. Então, ou seja, nós criamos um controlador que tem uma chave e um valor. Você imagina aqui uma lista de controllers, olha aqui comigo, só imagina aqui. Ó. Você imagina que você tem uma lista de controllers. Ó. Uma lista de controllers. O Angular vai ter uma lista de controllers. Aí eu vou ter aqui, ó, controller. Aí você imagina aqui uma lista de controllers. Ó. Quando você define aquela chave, você colocou ali, ó, bom, vamos chamar um controller A. Beleza, controller A. Valor. O valor é uma function. Então esse controller A vai estar para essa function aqui, ó. Beleza. Aí você criou um controller B. Esse controller B vai estar para essa outra function anônima aqui. Aí você criou um controller C. Esse controller C vai estar para essa outra function aqui. Controller D, esse outro controller vai estar para essa function aqui. Então perceba que quando você cria um controller, você está criando algo que pode ser chamado posteriormente através da chave. Essa chave e esse é o valor. A chave é o nome do controlador. O valor é o próprio controlador. Então, alguém em algum lugar vai acessar esse controlador. E vai ter acesso a esse outro objeto aqui. Então, toda vez que eu quiser acessar aquele controlador, eu acesso ele por meio da sua chave e eu chego nesse valor. Através da sua chave e eu chego nesse valor. Quando você coloca isso aqui, ó, o seu app.client, o seu app.controller,
e você coloca aqui uma chave, vírgula, uma function, você acabou de registrar uma função vinculada com essa chave na nossa lista de controladores disponíveis e que podem ser acessados por meio das suas páginas. Tá? Então, quando você faz isso, você colocou aqui, ó, index controller, você criou um cara que toda vez que esse index controller for chamado, essa função que vai ser devolvida, essa função que vai ser entregue. Entenderam isso? Beleza. Então, criamos o nosso primeiro controlador dentro do app. Nós podemos criar dezenas aqui. Tá, joia? Então, vamos ali. Então, nós vamos vir aqui na página inicial agora e vamos falar, bom, já que nós carregamos esse arquivo app, dentro dele já vem uma pilha de controllers, que no caso só tem um, então eu posso chamar esses controllers para controlar um trecho da minha página. Quando eu falo um trecho da minha página, é um pedaço da minha árvore, um pedaço do meu DOM. Um pedaço do DOM. Ah, aquele controlador vai controlar que parte da minha tela? Vamos supor que eu tenho aqui, ó, uma árvore de 200 tags. Mas você não quer que aquele controlador gerencie toda essa sua árvore. Você quer que ele gerencie só um trechinho, só um pedacinho. Ó, só dessa div até essa outra barra div, só até aqui. Aquele controlador só tem o poder desse pedacinho da minha tela. Ou então você fala, não, aquele controlador vai ter o controle do bar inteirinho da minha tela. Você pode falar isso. Como, por exemplo, eu chego aqui, ó, primeiro eu tenho que dizer aqui no meu HTML qual é o meu ng-app. Quando eu falo assim, ng-app, qual é o objeto principal da aplicação? Qual que é? App cliente. Esse aqui é o meu objeto principal da aplicação. Beleza. Agora, qual é o controlador que vai gerenciar o DOM dessa tela aqui, um trecho dessa tela aqui? Quantos controladores nós temos? Só tem um, então só pode ser esse, né? Então, vamos copiar aqui. E vamos pôr ng controller igual. Então, o ng controller, ele vai pegar pela chave o objeto. Ele vai referenciar pela chave. Beleza? Então, quer dizer que agora esse trecho de código todinho pode ser gerenciado por aquele controlador. Tá bom? Vai ser controlado por aquela function. Tá ali. E qualquer coisa que eu colocar aqui dentro dessa function pode e vai refletir naquele trecho, naquele documento HTML, barra. Por exemplo, se eu vier aqui dentro, olha, entra aqui para ficar mais fácil de programar, certo? Ou vocês querem programar em uma linha só aqui? Melhor dar um enter, né? Então essa sintaxe não é mais estranha para vocês, quando você vê isso aqui no final. Não, né? Tá. É porque nós estamos passando o quê? Quando você vê isso aqui, ó, é porque nós estamos passando uma função como parâmetro. Então perceba que existe um método controller e nós estudamos no nosso pré-Angular que nós podemos passar uma function como parâmetro. Então nós temos uma string como parâmetro do controller e temos o segundo parâmetro que é o quê? Que é uma function. Então nós estamos passando uma function como parâmetro. Nós estamos passando para ele uma chave e uma function. Toma, controlador, essa é a chave e essa é a function. Tá bom. Só que nós vamos programar toda essa function. Nós vamos deixar toda programada. Aí, beleza, nós queremos fazer algo aqui dentro dessa function que reflita na tela. Tudo bem? Tá tranquilo até aqui? Então nós vamos fazer o seguinte. Existe alguns objetos nativos no Angular que nós podemos explorar ao máximo. Por exemplo, o Angular ele tem uma pancada de objetos nativos. Por exemplo, um deles é o objeto scope. Olha só, scope. Quando você colocar esse sinalzinho aqui, ó, de dólar, aqui na frente, esse sinalzinho, quer dizer que você está invocando, você está pedindo para o Angular injetar, lembra de injeção de dependência? Para ele injetar uma referência a um objeto escopo dentro da sua função. Você fala, Angular, aqui dentro eu vou precisar acessar um objeto seu, chamado scope. Angular, aqui dentro eu vou precisar acessar um objeto seu, chamado HTTP. Angular, aqui dentro eu vou precisar acessar um objeto seu, chamado X, Y, Z. Esses objetos são do Angular. E você está pedindo acesso para ele de dentro daquela função. Tá? Então esse cara vai fazer isso para você. Ele vai criar um objeto escopo e vai trazer para você dentro dessa função. Aí você fala, bom, mas para que eu preciso de um escopo? O escopo é o objeto que permite você gerenciar aquele trecho de código que você linkou com esse controller. Então, por exemplo, tudo que eu quiser refletir dentro desse intervalo body/body, eu vou colocar por meio desse escopo. Por exemplo, se eu quiser vir aqui e fazer assim, ó, scope
ou seja, o escopo desse meu controller, somente dentro desse meu controller, eu vou declarar uma variável chamada mensagem. Nome. Pronto. Uma variável chamada nome e vou colocar aqui João. E agora, eu quero levar esse João lá para a tela. Então perceba que eu consigo acessar Oi, e aqui eu quero acessar um objeto do escopo do meu controller. Agora eu quero acessar alguma coisa que está dentro do escopo do meu controller. Eu quero dar Oi, João, só que eu vou usar o Oi, o nome. Então eu venho aqui e uso um Angular Expression. Isso aqui é Angular Expression, onde eu consigo acessar tudo que está dentro do meu escopo. Qualquer coisa que eu colocar aqui tem que estar dentro do meu escopo. Então aqui eu coloco o quê? Nome. Não preciso colocar, por exemplo, scope, porque já está implícito que eu estou acessando o scope. Agora, o que tem dentro do scope? Eu coloquei uma propriedade lá dentro do meu scope chamado nome e defini como João. Tá? Então vamos carregar de novo essa página. Eu nem testei meu cache se ele funcionou. Com o meu gerenciador de cache. Se não funcionou, vamos assim por enquanto. Deixa eu só verificar. Ah, legal aqui, olha só. Perceba que é o seguinte, ó. Como nós estamos fazendo... Ah, não. Aqui eu ia falar besteira. Eu achei que era outro erro. Não. Aqui é o seguinte. Ele está dizendo que o seu Tomcat já está startado, né? Já foi startado aqui. Tá? Então eu posso clicar com o direito e dar um Terminate All aqui, ó. Certo? Para que ele possa recarregar. Clique com o direito, termina tudo, para tudo. Deixa eu ver se ele startou agora. Não startou. Então deixa eu... Deixa eu tentar carregar de novo. Bom, já são 9 horas, está na hora de fazer o tererê, né? Vou fazer já. Oi, João. Beleza? Olha só, perceba que é interessante isso. Se você explorar aqui, ó, no inspetor de elementos, ó, inspect elementos, se você explorar ele aqui, vamos explorar ele aqui. Olha só, ele foi gerado, ele foi processado dessa forma. Oi, João. Foi o resultado dele. Tá vendo ali? Ou seja, entre o body e o barra, alguém entrou dentro desse body e jogou esse João lá dentro. Quem foi esse alguém que entrou dentro desse body e jogou esse João lá dentro? Através do DOM. Lembra que a gente tinha que fazer isso na mão? Via DOM? Via inner HTML, todo aquele Paranauê? Lembra? Então. Agora o Paranauê está terceirizado. Agora quem faz o Paranauê é o Angular. Tá bom? Funcionou de vocês? Tá indo? Tá. Perceba que algumas coisas apareceram aqui na nossa página que nós não colocamos. Ó. Por exemplo, NGApp nós colocamos, mas esse class NGScope nós colocamos? Ele surgiu ali, ele apareceu, alguém colocou ele ali. Né? Aqui foram algumas coisas que nós fizemos, mas algumas coisas apareceram ali. Alguém está interceptando a nossa página. Alguém está entrando na nossa página, no nosso DOM, e está colocando algumas coisas ali, está pintando algumas coisas, está marcando algumas coisas ali para o seu próprio interesse, que é o Angular. Por exemplo, class ng scope ng binding. Vocês escreveram isso dentro do seu código? Não, mas alguém entrou dentro do seu body e colocou isso. Quem foi esse alguém? O Angular, tá vendo? ng, ó, tá vendo? Angular. Beleza? Então tá jóia. Então nós descobrimos realmente que a coisa está refletindo lá. Se você ver aqui no sources, JS, você tem aqui o app, né, que está carregado na memória. Olha lá, scope.nome, João. Tá? Se você quiser espiar esse scope aqui, você pode utilizar aqui o maisinho, né? Colocar aqui scope.nome. Nesse momento não tem nada porque já foi. Né? Mas nós podemos pôr até breakpoint se você quiser. Scope.nome João. Por enquanto, ó, você pode ver isso aqui em alguns momentos que você está programando em Angular, e aí de repente você carrega uma página que está te mostrando ali os Angular Expression, igual você está vendo ali. Ó. É porque ainda não foi carregado
o escopo. Tá? Pronto. Perceba que, de fato, esse cara foi invocado. Porque existe uma chamada nele na página. Então, a página HTML fez uma referência para ele por meio da sua chave e o objeto foi invocado e foi processado. Certo? E esse objeto scope, olha só que interessante. Vou fazer de novo aqui. Ó. Vou mostrar aqui de novo. Ó, esse objeto scope, tá vendo? Olha como que ele é. Olha o tanto de coisa que ele tem. Ó. Child, scope, watchers, ID, parent. Ele tem uma estrutura interna própria. Ó. E esse objeto não é nosso. Ó. Esse objeto, ele não fomos nós que criamos ele. Ele veio de algum lugar. Alguém definiu a sua estrutura, a sua forma de funcionar. E esse cara é o Angular. Tá? Se você olhar o nosso app cliente, olha só que interessante. Explorando um pouquinho aqui. Ó. Tá? Se você observar aqui ó, o que é o app cliente, estou só explorando um pouquinho para te explicar aqui o que é o objeto nativo do Angular. Olha só, o app cliente é um módulo do Angular, certo? Angular.módulo. Nós cadastramos esse módulo. Nós podemos cadastrar vários módulos. Tá? Um módulo é um trecho reutilizável. É um pacote de coisas reutilizáveis, que pode ter várias funções dentro. Pensa num pacote que pode ter várias funções dentro. Tá? Vários objetos, várias funções dentro dele. Então, um módulo é um pacote que pode ser reutilizado. Tá? Pode pensar dessa forma assim. Então, nós temos aqui, olha só, o tanto de coisa que nós temos dentro desse app. Ó. Por exemplo, app cliente. Vamos ver os controllers? Olha só os controllers que tem aqui dentro. Perceba que eu tenho uma relação nesse meu apps de controllers, de controladores. Eu tenho decorators, eu tenho diretivas, eu tenho factories, eu tenho filters. Então, essa é a minha estrutura do módulo app. Então, quando você insere um novo controller, ele vai cair aqui dentro. Aqui dentro nós vai ter que existir um controlador. Tá? Um controlador novo. Beleza? Existem aqui os seus controladores próprios, né? Seus próprios controladores aqui. Isso aqui é só para a gente explorar um pouquinho mais o próprio Angular. Olha só, service, existe uma relação aqui para ele de service. Ó. Tá vendo? Então, quando você invoca a função controller app cliente ponto controller, é essa função que ele invoca. Ele espera essa chave e esse valor. A primeira chave, esse Bzinho, é o que? É o nome do controller. E o Ezinho é o que? É a própria função que você está passando como parâmetro para ele. Tá? E aqui dentro dessa função ele sabe fazer. Aqui dentro ele vai empilhar, vai fazer aquele trabalho dele lá. Tá? Vai mapear todos os nossos controladores. Mas essa aqui é a função desse objeto. Ó. Perceba que se você fizer appcliente.controller, essa função vai ser usada. Se eu fizer appcliente.factory, é essa função que vai ser invocada. .decorator, essa função que vai ser invocada. Tá? E aqui internamente essa função vai registrar, vai armazenar, vai fazer o que tem que ser feito. Tá? Então essa é a estrutura desse objeto. Então nós podemos fazer muita coisa com esse app, não só registrar controladores, mas muitas coisas, como por exemplo, nós podemos registrar rotas, nós podemos registrar serviços reutilizáveis, tá? Filtros de request e response, configurações, componentes, animação. Então tem muita coisa que dá para fazer com esse módulo principal aí, com esse módulo que nós estamos criando. Tá joia? Então vamos liberar aqui. Então, eu faço um desafio para você. Eu gostaria que você colocasse aqui, ó, Oi, João, e criasse uma variável sobrenome. Você criasse uma variável, você tem uma variável nome, não tem? Que você criasse uma variável sobrenome e concatenasse na frente desse João aqui. Tá? Criasse uma variável no escopo chamada sobrenome, certo? E definisse um sobrenome para ele. Eu sugeria um sobrenome que faça sentido. Por exemplo, da Silva. Entendeu? Que faz sentido. Aí da Silva, aí você chama ele na tela ali. Tá joia? Então vamos lá. Então eu vou dar uma pausa aqui e você faça o exercício. Olha só, vamos corrigir. Então estava assim, só vou para visualizar o app e a tela ao mesmo tempo, tá? Então o que a gente faz? A gente vem aqui e coloca scope, ponto sobrenome. Sobrenome. Vou colocar no case da Silva. Pronto. E aqui na frente,
Nós podemos colocar assim, mais um. Podemos concatenar? Olha só, vamos fazer um teste aqui. Sobrenome. Perceba que eu pus um espaço aqui, né? Tá, e coloquei sobrenome. Tá joia? Então vamos tentar lá. Opa, tá preso aqui. Tá ali. De novo. Olha lá. Sobrenome. E aqui, sobrenome. Estou de novo aqui no problema de cache. Vamos resolver isso aí. Só dar um restart aqui. Nem vizinho. Eu queria dizer que nem vizinho. Aí, da Silva. Ali. Beleza? João da Silva. E se eu quisesse usar o mesmo... É possível, será? Chegar aqui e falar assim, ó. É possível fazer isso? Acho que sim. Será? Vocês tentaram fazer isso? Mas vai ficar junto aí. É, mas primeiro tem que saber se existe esse operador, se é possível ou não. E por que vocês não tentaram fazer isso aqui? Tem que ser curioso, gente. Não pode ficar só no arrozinho com feijão. Tem que ficar tentando. Tem que ficar brincando, entendeu? É assim que a gente descobre as coisas. Vocês acham que eu sei isso aqui? Eu não sei também. Vamos descobrir. Liga aqui com o direito, ó. Estopei aqui. Startar de novo. Vamos ter que resolver esse probleminha. Daqui a pouco a gente para só para resolver esse problema, tá? Que por enquanto eu tô voltado aqui para... Olha lá o sinal de mais, ó. João da Silva, tudo junto, ó. Mas ele funcionou. Então o operador de mais, o operador mais, ele funciona normal. Dentro de um Angular Expression. Para resolver isso, assim, lá no onde está o da Silva, dá um espacinho a mais. É, a gente coloca dentro um espacinho aqui. Ou será que é possível também concatenar? Será que é possível fazer isso aqui, ó? Provavelmente. Também? Se é possível concatenador, já consegue ser também. Será que é possível? Como faz para testar? Eu tomo café. Hã? Se der errado, eu tomo café. Aí sim. Ah, é? Então vai dar errado. Se der errado, eu tomo trelé. Ah, E se der certo também. Depois de escavatória. Se der errado. Então vamos lá. Acabou me startando aqui. Tá chatinho esse negocinho, né? Vou parar só para resolver isso aqui. Olha só. E agora? Olha só, ele carregou, então funciona. Então dá pra gente fazer muita coisa com o Angular Expression. Nós não vamos focar isso agora, mas só o mínimo ali, só pra gente ter uma noçãozinha. Tá? Então o que eu gostaria que você tivesse entendido até esse ponto é o quê? É o conceito de você registrar um módulo, né? Que é um módulo, pensa num pacote que pode ter um monte de funções. E esse pacote pode ser reutilizado em outros pacotes. Então você pode ter um módulo X e um módulo Y. Tá? O módulo X está cheio de funções ali dentro, cheio de objetos que podem ser reutilizados. E o módulo Y também. Em algum momento o módulo X pode, inclusive, depender do módulo Y. Um módulo pode depender do outro e já vem com todos os seus recursos, todas as suas funções. Então perceba que dentro desse módulo que nós acabamos de cadastrar, chamado app, ou app cliente, nós já colocamos um controller, mas dentro desse mesmo módulo, pensa um módulo, uma caixinha. Eu posso colocar vários controllers, vários elementos ali dentro. E esse módulo eu posso levar ele para dentro de outro módulo, se quiser. Mas nós não vamos mexer com isso agora. Tá? Mas então vocês têm que entender que esse controle está dentro de um módulo. Pensa num pacote ali. Você cria um pacotezinho ali e ali dentro você vai criando várias classes ali dentro. Esse pacote é um módulo. Tá? E nós podemos reutilizar ele em outros lugares. Beleza? Para a gente começar a entender. Bom, então vamos lá. Continuando. Até aqui, vocês entenderam esse controle de escopo? A variável de escopo, certinho? Tá. Então tá já. Vamos para o próximo passo, então. E se a gente quisesse agora aqui fazer uma requisição lá para a nossa API? Fazer igualzinho o Ajax ali que a gente fez no nativo, né? Nós fizemos aqui no nativo. Vamos olhar o nativo?
index 2. No nativo, nós fizemos isso aqui, ó. Fizemos uma requisição, HTTP, ó, XML HTTP request. Será que existe esse XML HTTP request dentro do Angular? Como que eu faço para descobrir? Eu venho aqui no Angular e coloco esse cara, né? Será que existe esse cara dentro do Angular? Olha lá que ele mostrou, ó. Ele falou que existe, ó. Olha lá. Ele levou para o Google, né? Ele só apontou para o Google a busca. E perceba que aqui ele levou para a documentação dizendo, ó, existe de fato um objeto chamado HTTP. E ele fala que lá dentro dele, ó, ele faz o quê? Então o Angular ele tem esse objeto HTTP que encapsula para nós esse XML HTTP request. Aquilo que nós fizemos na mão, o Angular tem dentro desse objeto aqui, ó, HTTP. Então a gente não precisa mais instanciar na mão e fazer aquele controle na mom. Basta sabermos utilizarmos esse recurso aqui, ó. Tá? Esse $HTTP do Angular que ele já faz isso pra gente, já esconde para nós, tá? Esse elemento. Tá bom? E aqui ele vai dar um exemplo. Ó. Por exemplo, eu posso usar aqui uma simples requisição GET, que é o nosso caso. A gente fez isso, né? Nós criamos só uma requisição, pedir para ele, me dá a listinha de cliente aí. Me traga aí para que eu possa trazer na tela. Então ele põe aqui ó, HTTP, a parênteses, fecha parênteses, e ele passou um parâmetro. Esse parâmetro aqui começa com esse chaves e vai ter esse barra chaves, esse fechamento de chaves. Abertura de chaves e fechamento de chaves. Tá? Então esse parâmetro é um objeto JSON. Tá vendo? É um objeto obedecendo a estrutura JSON. Então eu estou chamando o meu objeto HTTP passando como parâmetro para ele um objeto JSON. Esse objeto JSON ele possui duas propriedades, chave e valor. A chave método e a chave URL. Dentro desse HTTP ele já entende esse objeto JSON. Se você passar esse JSON para ele, contendo essas duas propriedades, ele já entende, já sabe o que fazer. Tá? Ou seja, nós falamos, eu quero pelo método GET nesse caminho. Alguma URL, some URL, algum lugar. Esse algum lugar nós já temos uma API própria, nós fizemos uma API. Não fizemos? É um mapeamento da nossa API. Tá? E esse ponto aqui que vem na frente, esse ponto then é o quê? É o que vai acontecer depois que essa requisição for feita. Qual é a função que nós vamos estar executando? Tá? Existe um conceito chamado promise aqui, mas nós não vamos entrar nesse conceito agora. Tá? O que você tem que entender é o seguinte, eu vou conseguir configurar duas funções de callback. Uma para tratar o sucesso e outra para tratar o erro. Tá vendo? Perceba que nós estamos aqui nessa versão 1.5.8 e ele está mostrando como que se trabalha. Fica atento aqui na versão que você está olhando, tá? Existem muitas versões do Angular aqui, nós estamos na última aqui, visualizando. E verifica se é essa que nós carregamos lá no JavaScript. Tá joia? Isso é uma coisa importante. Nossa, é 1.5.7. O nosso é 1.5.7? Bom, mas ainda está aqui. Cadê? 1.5.7. Bom, está aqui, né? 1.5.7, olha só. Não mudou. Vamos ver lá. Continua igual. Tá? Isso é importante. Você fala, estou carregando aqui um Angular aqui, estou olhando no site, está diferente. Ou eu coloco que está no site e não funciona. Então você tem que ficar atento nisso aqui. Nós estamos, já que é 1.5.7, nós baixamos ali do site, então vamos olhar a função dessa versão. Tá? Beleza? Então tá ali. Nós podemos fazer isso, essa requisição, e aqui ele vai explicando todos os atributos. O que acontece nesse formato aqui, né? Quem que é o data? Data. Ele fala que é um objeto de resposta. É a resposta, é o corpo da resposta transformado que vem como resultado na função. Ou seja, se eu chegar aqui nesse cara, response, tá vendo? Response, e colocar ponto .data, ele vai me trazer o quê? O que a API está me entregando. Ele vai trazer o que a API está me entregando. Ou seja, se a API está me entregando um JSON, ele vai me trazer um JSON. Se a API está me trazendo um texto qualquer, é um texto qualquer. Tá? Então vamos colocar lá. Vamos falar assim. Olha só. Uma função, um jeito rápido de você fazer também. Ó. .get, ó. http.get. Perceba, esse aqui é outro jeito. Ó. Ou http.post. São métodos que são atalhos. Tá? Ou você passa um JSON como parâmetro dizendo o atributo método e o atributo URL, propriedades, né, o atributo, ou você coloca um atalho dizendo assim, ó, http.get, você já falou que é pelo método get, e você já passa no primeiro parâmetro, ao invés de passar um JSON contendo tanto o método quanto a URL, você passa só a URL, tá vendo? Vírgula, aqui o objeto de configuração, que no caso se tiver, né, que vai ser usado para fazer o request,
ponto then, e aqui uma função. Isso aqui pode ser é uma referência. Esse sucesso callback, ó, é um endereço para uma função, é o nome de uma função de callback, de sucesso e de erro. Tá? Então vamos usar o primeiro modelo aqui, o primeiro modelinho. Então nós vamos colocar ali. Vamos colocar ali. Aqui dentro do controller. Vamos falar assim, ó. Assim que nós carregarmos esse controller, nós já queremos de cara fazer uma requisição. De cara, nós não podemos colocar aqui. Tá? Só que a primeira coisa é o seguinte, nós dependemos de quem? Do HTTP, né? Isso? Olha lá, HTTP. Dependemos do HTTP. Então quem vai injetar esse cara para nós é o Angular. Perceba que nós temos vários objetos. E um deles é o HTTP. Então é esse que nós estamos testando agora. Então vamos colocar ali. HTTP, e aqui a gente fala, bom, HTTP, né, e passo aqui para ele alguma coisa, then alguma coisa. É assim que funciona. Tá? Nesse primeiro parâmetro do then, é o que? Eu vou tratar a primeira função de callback, ó, função de sucesso, abre e fecha chaves, vírgula, e a função de insucesso. 2 parâmetros. Certo? A função de sucesso, olha lá, o primeiro parâmetro é a função de sucesso e o segundo parâmetro é a função de insucesso. Tudo bem? E aqui eu tenho o quê? Uma resposta. Eu posso chamar de response aqui como parâmetro. É o que vai chegar como resposta, tanto no sucesso quanto no insucesso. Beleza? Olha só como ficou a sintaxe. Dentro. Agora aqui dentro eu coloco o quê? Um JSON contendo 2 atributos. Quais são? Método e URL. Isso, método, alguma coisa aqui, vírgula, um outro atributo que é o quê? URL, 2 pontos, alguma coisa aqui. O método, qual vai ser o método? Get, e qual vai ser o URL? Nós já temos um URL, temos? Vamos no Postman? Olha só, nós já temos esse cara aqui, ó. Vamos copiar essa URL aqui, jeitinho que tá aqui, e vamos jogar lá? Vocês têm coragem de fazer isso? Eu tenho, ó. Coloca ali e vamos ver o que vai dar. Não pode ter medo, né? Só que olha só que interessante. Aqui no then, nós queremos fazer alguma coisa com essa resposta de sucesso. Vocês concordam comigo de eu dar uma quebra de linha aqui, eu dar um enter aqui, ó, e o outro bem aqui também, ó? Um aqui, ó, e um aqui, tudo bem? Se não ficar tudo na mesma linha? Então eu posso fazer isso aqui, ó. Sim, vocês vão entender uma boa? Aqui. Beleza? Tá. Tudo bem também se eu der uma quebra de linha nesse ponto dentro, assim? Pode ser, né? Então aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar assim, ó, console.log, e aqui eu vou pôr response, que é o meu objeto está chegando, ponto algum daqueles atributos que nós vimos ali. Então, por exemplo, ó, console.response, o objeto response, ele tem estas propriedades. Ó. O objeto response, ele tem essas propriedades. Data, status, headers, config, status, text. Essas são as propriedades. Vamos colocar data e status. Tá? Então vamos colocar assim. Ó. Vamos colocar o data lá e vamos colocar também o status, que é o que está chegando para nós da API. Response, que é um objeto que está chegando. Ponto, status. Pronto, tá ali. Aí vamos imprimir. A mesma coisa nós vamos fazer se der errado. A mesma coisa. Tá? Olha só, perceba que aqui ele colocou o nome dessa função. Success callback. E o outro, error callback. Ele deu nome para essas funções. Tá vendo? Tá? E ele falou assim, ó, essas funções elas serão chamadas assincronamente, ó, quando a resposta estiver disponível. É uma chamada assíncrona, é um AJAX. Tá? Então, por baixo dos panos, esse cara faz uma chamada AJAX, é um assíncrono. Quando a requisição terminar, ele é chamado. Beleza? Chamado assincronamente se um erro acontecer. Tá? Ou o servidor retornar uma resposta com um status de erro. Beleza? Aqui ele fala o que é um status, o que ele considera
um callback com sucesso e um callback insucesso. Tá? Então ele fala aqui, ó, se a resposta do status que está chegando do servidor tiver entre 200 e 299, ele vai considerar o quê? Sucesso. Se o servidor der uma resposta entre 200 e 299, porque existem várias respostas HTTP, nesse intervalo tudo deu certo. Beleza? Então ele falou, ó, de 200 a 299 tá tudo beleza. Tá joia? Fora desse intervalo, deu callback. Deu callback de erro. Aqui de error callback. Tá joia? Você fala, retornou 201, 202, 203, tudo certo. Tudo ok. Tudo cai aqui. Tá bom? Então vamos verificar se isso funciona na prática. Vamos rodar nossa API de novo. Eu estou com aquele velho e antigo problema que eu não resolvi. Pronto, chamamos a página. Olha só, eu fiz uma chamada na página, que ele fez uma invocação do controller e na sequência já chamou, já fez uma requisição de cara ali. Perceba que no console nós temos alguma coisa aqui, ó. Nós temos um status 200 e um par de colchetes aqui, tá vendo? Esse par de colchetes aqui, de cima, é o quê? É o response.data. Que é o que está vazio, não temos nada cadastrado. Eu vou usar a estrutura do Postman para fazer o cadastro de alguns jãos. Pode ser? Olha lá. Olha lá. 4, 6 jãos. Tá bom, né? Então eu vou colocar aqui agora. Olha lá. Acessei. Olha só o tanto de jão que chegou nesse pacote. Que é jão que não acaba mais. Ó. Então nós temos aqui. Ó. Perceba que funcionou. Você carregou a página. Você carregou a página, ele fez a requisição para a API respondeu o seu response e ele jogou aqui no console para nós. Ó. Então nós temos o primeiro jão, nós temos o segundo jão, nós temos o terceiro jão, nós temos o quarto. E assim vai, ó, tá vendo? O jão que não acaba mais aqui, ó, tá vendo? Tudo bem? Então quer dizer que a requisição funcionou. A requisição funcionou e entregou para nós aqui um array contendo todos esses caras. Tá? Então funcionou a nossa requisição por Angular. Nós fizemos a mesma coisa do nativo, só que dessa vez nós utilizamos o Angular. Tá bom? Primeira coisa aí. Agora nós queremos fazer o quê? Nós queremos fazer o quê agora? Nós queremos pegar esses dados que estão aqui dentro e colocar dentro do navegador. Nós queremos imprimir dentro do navegador. Perceba que é um array aqui, certo? De objects. Ó. O que nós podemos fazer aqui nesse momento? Nós podemos fazer o seguinte. Olha só, o que nós podemos fazer? Nós podemos pegar esse cara aqui, ó, que deu certo, e jogar dentro de uma variável do escopo para a gente levar lá para a tela. Concorda? Por exemplo, eu posso vir aqui e criar uma variável do escopo chamada o quê? Clientes. Certo? Não é um vetor? Pronto, declarei um vetorzinho aqui. Ó. Clientes. Ó. Declarei um vetor. E agora o que eu faço aqui, quando dá certo? Eu posso chegar e atribuir esse resultado dentro desse meu cliente? Pegar assim e falar, ó, clientes... Opa, scope.clientes, não pode esquecer do scope, tá? Ponto clientes, recebe esse cara aqui. Posso fazer isso, será? Uhum. E posso então chegar aqui na tela e falar assim, ó. Clientes. É permitido fazer isso? Então vamos descobrir. Se der certo, o Ramiro toma um café. Se der certo, ele toma um café. Se não der certo, eu tomo um tereré. Se der certo, eu também tomo. Beleza? Isso aí. Ramiro. Só pra postar.
Vou tomar meio café, mas dá certo, perfeito. É. Como assim? Que tipo de pessoa é você? Vamos lá de novo. Meu sonho é nunca mais precisar ficar restartando o Tomcast. Eu vou ter que realizar esse sonho. Então vamos lá. Fiz o clique, ó, ele veio o quê? Colchete vazio, por quê? Porque não tem nada no banco, né? Vamos inserir alguns jãos lá? Agora inseri jão pra caramba, hein? Foi 7 jão agora. Então vamos atualizar aqui. Olha só, tivemos o mesmo resultado que nós tínhamos agora há pouco usando o nativo, só que agora com Angular. Vou lá pegar o café, amigo. O que vocês estão achando disso aqui? Tá bem complexo ou tá tranquilo? Tá bem tranquilo, né? Lá onde eu tô trabalhando, tem 2 caras que estão mexendo com o Angular, né? Os caras estão aprendendo a desenvolver um outro projeto lá que está em cima do prazo já. Ah, entendi. É sempre assim, né? Eles estão... Porque assim, a versão anterior dele deu prejuízo para a empresa. Então agora os caras estão em desespero, tem que fazer correndo. Eita. E agora eles estão vendo esse parte do ângulo. Do ângulo para ver o que eles já montaram lá o negócio, porque lá é complexo. Tecnologia nova, prazo apertado. É, mas é assim mesmo. É, como fala, abafador de granada. Porque o negócio... Bom? O sisteminha lá que estava utilizando estava funcionando perfeitinho, não dava problema. Só que daí as empresas que mexem com recarga as operadoras, né? Mudaram algumas coisinhas e esse sistema que ele estava utilizando lá não estava atendendo eles. Então a empresa teve alguns prejuízos por causa disso. Entendi. Daí para minimizar esse prejuízo precisa ter um sistema lá que atenda esses novos requisitos. E vamos fazer tudo em Angular. Tudo em Angular. Então, vamos mandar bala, então. É isso mesmo. Bom, então olha só. E agora? Agora, o nosso sonho é o quê? É imprimir essa relação de clientes em HTML. Né? Porque até agora nós voltamos para o mesmo ponto que a gente já estava ali. Né? Então vamos dar uma olhadinha aqui. É o seguinte, pessoal. Entra aqui na documentação do Angular. O Angular, ele tem umas diretivas bem bacanas. Tá? Coloca assim, ó, ng, tracinho, repeat. Hã? Olha lá, tracinho não, só assim, ó, ng, repeat aqui, ó. E vamos entrar aqui na API do Angular para ng, repeat. Tá? Olha lá, ng, repeat, diretiva do módulo ng, no módulo ng. ng é um módulo cheio de diretivas, tá? ng, repeat. E aqui esse ng, repeat, ele faz o seguinte, você pode escolher um elemento do DOM, como por exemplo uma div, e fazer com que esse elemento se repita em uma coleção de objetos JavaScript. Então, por exemplo, nós temos aqui uma div, olha só o exemplo. Ele colocou ng repeat, chave valor e colocou um objeto aqui. Tá? Então, isso aqui é um exemplo, ó, ng repeat, ou seja, ele quer iterar sobre um objeto, gerando várias divs. Olha só, eu tenho aqui um vetor. Tá vendo? Olha lá, ele colocou uma variável n em vetor tal. Ou seja, quer dizer que esse meu n, ora vai ser 42, 42, 43, 43 e assim vai. Ou seja, eu posso repetir, eu posso interagir. Vamos colocar assim, ó, é o for. Entendeu? É o for naquele elemento do DOM. Vamos colocar dessa forma. E aí tem várias aplicações. Você pode entrar aqui e ver todas as suas aplicações. Tá? No nosso caso agora, a gente quer fazer o quê? Nós vamos colocar uma variável aqui e uma coleção aqui. Nós vamos trabalhar. Nós podemos filtrar, podemos ordenar, podemos fazer muita coisa aqui. Tá? Mas o que nós queremos agora é só percorrer por enquanto. Tá? Então nós queremos fazer o seguinte, é um exemplo parecido com esse aqui. Ó. Queremos percorrer, vamos colocar aqui uma div, por exemplo. Né? Div. Colocamos aqui div. E aqui vamos colocar ng repeat. Vamos mostrar só o nome dos carinhas por enquanto. ng repeat. Certo? E aqui vamos colocar assim, ó. Cli é o nome do nosso cliente, certo? Na coleção clientes. Tá vendo?
Existe um cara dentro do escopo chamado clientes? Existe? Sim. Quem vai ser CLI? CLI vai ser o primeiro cliente, CLI vai ser o segundo cliente, CLI vai ser o terceiro cliente, e assim vai. Então, o que eu tenho que mostrar aqui? Eu vou ter que mostrar o nome do meu CLI. Não é isso? Nós não temos nome? Era isso mesmo? Se você olhar aqui no inspetor de elementos, olha lá, nome, ó, nós temos o nome. Ó. Eu quero mostrar só o nome do meu CLI. Quem é o CLI? O CLI é esse primeiro objeto aqui, ó. Esse ID1, nome João, tá vendo? Esse carinha aqui é o meu primeiro CLI. Esse outro carinha aqui é o meu segundo CLI. Esse daqui é o meu terceiro CLI. E assim nós temos vários CLI. Agora, CLI.nome de cada um eu quero mostrar ali dentro daquela div. Tá? Então, eu posso atualizar minha página. Eu ainda não estou com o meu sonho realizado. Então, vamos recarregar. Isso. E aí nós vamos arrumar isso aqui, para a gente conseguir trabalhar. Senão fica inviável. Aí. Agora vamos inserir, através do post, alguns Joãos lá no banco. Ó. Inserimos alguns Joãos. Enche da de João. E vamos atualizar. Perceba que ele ainda imprimiu, porque nós mandamos imprimir. Só que lá embaixo, ó, ele já tem uma lista de João. Ó. João. Beleza? Então eu vou tirar essa lista aqui de cima agora. Eu vou tirar essa lista aqui de cima. Para ele não imprimir mais dessa forma aqui. Tá vendo? E vou mudar os nomes agora, porque senão eu não consigo, né, visualizar. Ou eu também posso mandar ele fazer o seguinte, ó. Para cada um, ele imprime, por exemplo, também o ID. Aí eu sei que é diferente, né? CLI.id mais o nome na frente aqui. Ó. Ou um tracinho, assim, o ID e o tracinho na frente. Vamos só pra gente... Ou um pipe, assim, ó. Mas até mais legalzinho, né? O ID e o nome mais legal. Tá? Sem sonho realizado ainda. Vamos subir aqui. Agora eu vou cadastrar alguns Joãos no banco. Que eu vou mostrar o ID também, né? Volto minha tela e atualizo. Olha lá. Perceba que o DOM foi gerenciado por aquele NG-Repeat. O NG-Repeat foi capaz, a diretiva NG-Repeat, quando eu falo diretiva, primeiro você vai entender que é aquele atributo ali, NG alguma coisa. Só que por trás daquele NG alguma coisa existe um objeto JavaScript que está controlando aquela div. E está fazendo isso para nós. Ele está entendendo o que é para fazer naquela div. Então nós temos um objeto JavaScript do Angular que olhou para aquela div e falou, peraí, deixa eu pegar esse elemento do DOM e eu vou repetir ele quantas vezes for necessário. Tá? Então, aqui se você observar, se você espetar o elemento, tá bom? É inspecionar, tá? Mas eu falo espetar porque você espeta ele aqui, ó, e consegue ver, tá bom? Vamos espetar o elemento aqui, olha lá, e visualizar cada um deles, ó. Aí clica na setinha, espeta ele, ó, e você vê aqui, ó. Beleza? Tá vendo? Nós temos um cliente, temos outro cliente, temos outro. Na memória está lotadinho de div, ó. Tá vendo? Cheinho de div na memória. Ou seja, a nossa estrutura de DOM na memória está lotada. Olha lá. Está cheinha de divs. Ó. Mas quantos divs nós escrevemos no nosso código? Quantos divs? Nós escrevemos um div. Um div barra div. Mas na memória, após o processamento, ele foi gerado dinamicamente esse conjunto de divs foi gerado pelo NG-Repeat. O NG-Repeat que pegou esse elemento e foi clonando ele, né, duplicando ele, mostrando, percorrendo em cima da nossa collection. Aí começa a entrar as maravilhas, as facilidades do framework. Tá? Agilizando a nossa vida aí. Senão nós teríamos que ler esse cara pelo DOM, criar a nossa function para gerar, create element, né? Setar os atributos, a gente tem que fazer essas funcionalidades tudo na mão.
como nós já aprendemos nas aulas anteriores de pré-Angular. Beleza? Bom, então, daqui a pouquinho a gente volta, né? Vamos para o intervalo e a gente continua com os outros métodos. Um grande abraço.